Boa noite, boa noite. Como sempre, eu gosto de registrar data e local. Graças ao nosso bom Pai, estamos aqui hoje, mais uma vez, em Campina Grande, Paraíba, a famosa rainha da Borborema, em plena quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. E hoje a nossa gravação, o nosso vídeo vai ser um cadinho diferente. Hoje eu resolvi gravar sem cap, sem boné, decidi mostrar meus cabelos. E nem tudo sai conforme combinado. Eu acho que os cabelos saíram no cap, então não tem cabelo. Mas é assim mesmo, pedi para tirar. Vamos avançar. Quem está me acompanhando, este é o 6º vídeo. E o 5º eu falei da minha estadia em São Paulo. Arredondando, foram 34 anos, dos quais 30 anos na Caixa Econômica Federal. Mas achei por bem, antes de contar a minha vinda para Paraíba, para Campina Grande, achei melhor eu finalizar alguns pontos sobre a Caixa, que eu acabei não citando, e também esse intervalo, né, de tempo que eu fiquei em São Paulo ainda, porque eu saí da Caixa em dezembro de 2019 e só vim para Paraíba em fevereiro de 25, então tem 2 anos e pouco. Então vou contextualizar esse ponto da Caixa que eu não finalizei e esse intervalo de tempo. Como eu falo lá em algum ponto sobre estudo, que quando eu saí de Teresina, eu havia terminado o colegial e não tinha obtido sucesso no primeiro vestibular, até em função da concorrência e tudo mais. E aí quem me assistiu percebeu que, assim como eu narro que lá nos 8 aos 12 anos, 14 anos eu já trabalhava bastante, chegando em São Paulo também não foi diferente. Precisei trabalhar muito. Isso é ótimo, eu acho fantástico. Consequentemente, claro, com tanto trabalho, como na vida tudo é uma escolha, você sempre opta uma coisa em função de outra. Na época eu tive que priorizar o trabalho e deixei um pouquinho o estudo de lado, né, melhor dizendo. Esqueci um pouco o estudo. Não é que eu esqueci, deixei para o segundo plano. Porém, eu vim fazer a graduação só em 2004. Terminei minha graduação em 2004. Aí tirei mais umas férias escolar. Aí eu fiz a graduação em gestão financeira, finalizando em 2004. Tirei umas férias. Aí quando foi em 2007, eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial e psicologia organizacional. Fiz a pós toda, basicamente. Faltou só o trabalho final. Comecei a desenvolver, mas aquela sistemática de ficar apresentando na banca, aquela coisa toda, sabe quando não é o seu tempo? Achei aquilo assim terrível, não me adaptei, acabei abortando, só para saber que eu fiz, mas não fiz, enfim. E aí, o que aconteceu? Por que eu contei essa história da graduação primeiro? Porque como eu terminei ela em dezembro de 2004, e coincidentemente em dezembro de 2004, eu recebi um convite de um colega da Caixa, de 2 colegas de Picos, para que eu fosse trabalhar em Picos, tá? Então foi do meu amigo Humberto, que eu chamo de Painho, e do meu amigo Elisomar. Ambos moraram também na casa do estudante, mas como eu tive muita afinidade com o Humberto, porque é da minha época exatamente, ele é de São Raimundo Nonato, e trabalha na Caixa Econômica, lá no Piauí, na época era na cidade de Picos. O Painho era gerente de pessoa jurídica e o Elisomar era o gerente geral dele na época. Então, na verdade, a ideia partiu do Humberto, que ele falou para o Elisomar. Lá tinha um gerente que era do Paraná e não estava se adaptando com a temperatura. Imagina só, Paraná e Picos. Imagina só a diferença de temperatura. Depois eu vou explicar e você vai entender. E aí ia ter essa vaga. Aí o Humberto lembrou de mim. Aí falou para o Elisomar, me vendeu para o Elisomar. E obrigado a Humberto por ter me vendido bem, e obrigado a Elisomar por ter me comprado.
digo que o Humberto me vendeu bem porque o Elisomar não questionou e comprou a ideia para me convidar. Então, obrigado a ambos. E aí, igual eu fiz uma continha rápida quando eu saí do Piauí para vir para São Paulo, eu também tive que fazer uma continha rápida para tomar essa decisão. Aí eu fiz a seguinte conta: nossa, dezembro. Na verdade, ele me convidou em novembro ainda, que eu estava em aula, mas já estava no último mês. Aí eu falei, nossa, estou terminando a graduação, o meu filho, eu já tinha 2 filhos, tá? Já era casado, tinha 2 filhos. O Guilherme, na época, tinha 3 anos e 4 meses, e a Emily tinha 1 ano e 5 meses. Aí eu pensei, nossa, isso não veio à toa, deve ser o momento. Eles são criança ainda, e eu sempre fui fã, sempre continuo sendo fã do estudo do Piauí, porque, não vou entrar em detalhes, mas você viu que eu ingressei na Caixa, vou contar na história, passei no concurso da Prefeitura, fui o 6º colocado no concurso do Estado, ou seja, tantas outras coisas que eu participei em São Paulo, e eu ficava muito feliz pelo fato que era uma concorrência gigante, e eu conversando com as pessoas, todos tinham um curso superior, o outro tinha 2, tinha 3, e eu participava apenas com um colegial naquela época, e eu, graças ao meu bom pai, me saía bem. Eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, o que acontece com esse estudo, né? As pessoas são formadas e eu, um simples colegial, estou deixando, assim, com todo respeito, algumas pessoas para trás com graduação. Estou dizendo isso porque isso me fez valorizar cada vez mais o ensino do Piauí, que também em alguns momentos eu sempre comentei para os meus filhos, né? Que Teresina tem uma educação de alto nível. É claro que em todo lugar tem o estudante e o carrega-livro, mas para quem é estudante, eu recomendo o Piauí para estudar, com todo respeito aos demais estados. Mas é isso que eu queria colocar. E aí, de fato, tomei a decisão, fui para Picos, em janeiro de 2005, janeiro de 2005, e a verdade tem que ser dita, né? Fui muito bem recebido, gostei demais do trabalho. Para quem não conhece, Picos é um polo, digamos assim, comercial, né? Um polo bem desenvolvido do estado do Piauí. Às vezes oscila entre a 3ª e a 4ª maior cidade do estado, enfim. Para ter uma ideia, vinculada a Picos, nós tínhamos 42 agências, municípios ali circunvizinhos, que eram atendidos pela agência de Picos. Então é uma agência totalmente bem demandada, muita gente todo santo dia. E também, consequentemente, eu visitei várias cidades ali no entorno de Picos para visitar cliente, lotérico e etc e tal, lá junto com o Elisomar, nosso gerente geral. E diga-se de passagem, graças a Deus, isso em 2005, o Elisomar era o gerente geral de Picos, o Humberto era gerente de pessoa jurídica. Hoje, graças a Deus, ambos estão em Teresina. O Humberto, que eu chamo de pai, continua como gerente, eu acho que pessoa jurídica ainda, e o Elisomar, graças ao nosso bom pai e também fruto do seu trabalho, hoje é o cidadão, o maior nível da Caixa Econômica no estado do Piauí é o Elisomar, que é o superintendente da Caixa. Parabéns, Elisomar, parabéns, Humberto, e obrigado por tudo. Mas o que acontece? Que eu falei que eu era um colega da Caixa que era do Paraná e estava lá, e ele não estava se dando bem com a temperatura. E eu que nasci no Piauí, cresci no Piauí, trabalhei na roça até os 18 anos, sei muito bem o que é calor, né? E é um calor diferenciado, porque uma coisa é você estar no calor num centro urbano, outra coisa é você estar num calor dentro de uma roça, capinando dentro da milho, feijão e a coceira. Imagina só a diferença. E eu vivi isso e estava tudo certo. Aí a gente tem essa mania, vim para São Paulo, outra situação, aquela coisa toda, temperatura, volto para Picos e realmente confesso que sofri com o calor. Apesar de eu ser de lá, apesar de eu sempre voltar ao Piauí anualmente, mas você ir para morar é diferente. Então, sofri muito com calor. Imagina a minha esposa, minhas crianças nem tanto porque elas não tinham poder de decisão, digamos assim. Mas, de qualquer forma, fiquei de janeiro a julho. Na verdade, eu ia voltar um pouquinho antes para São Paulo. Mas aí o meu colega de São Paulo falou, Nilvan, vamos fazer o seguinte, deixa eu completar 6 meses, que nem eu sabia, né? Obrigado, Maurinho, meu colega lá de São Paulo, Maurinho Martins, que falou, não aguenta, deixa eu completar 6 meses, que aí a Caixa paga tudo de volta, porque eu fui por conta da Caixa e porque tinha uma carência, 6 meses a Caixa pagava tudo. E assim eu fiz. Completou 6 meses, eu acabei voltando para São Paulo, né?
E então essa é a história da Caixa, com essa passagem em Picos, foi muito boa, obrigado por tudo, aprendi muito. Aí o que acontece? Quando eu volto para São Paulo, porque a Caixa tem a superintendência, que é para poder facilitar a gestão, né? Então cada superintendência tem, depende do local, 20 agências, 30, 40, enfim. Então, até então eu trabalhava na superintendência Pinheiros, que é a região ali da Faria Lima, aí pega a Grande São Paulo, Osasco, Itapevi, Jandira, Barueri, enfim. Então, eu fiquei 16 anos naquela região. E aí, nessa volta do Piauí, eu fui convidado por outro gestor da Caixa, eu voltei para a região da Praça da Sé, outra superintendência, né, que na época tinha 31 vinculada. E aí, fazendo um resumo, para entender nesses 30 anos, porque muita gente que vai me assistir mora em São Paulo hoje, e muita gente me conhece, graças a Deus. Então, resumindo, Caixa Econômica. Como eu disse lá no outro vídeo, eu fiquei 10 anos na agência CEAGESP, que era dentro do CEASA, e um pouco fora. Mas aí quando você pega a função de gerente, aí você começa a andar. Aí eu assumi a gerência na agência Clélia, que é na Lapa. Depois eu fui convidado para ir para a agência 12 de outubro, que também é na Lapa. Aí depois eu fui convidado para ir para a agência Butantã, que é ali na região do Morumbi, onde fica o Palácio do Governo, né, o Palácio do Bandeirante, do Governo do Estado de São Paulo, aquela região. E ali já foi ali era 2004, que foi quando eu recebi o convite de Picos. Aí de Butantã eu fui para Picos. Aí quando eu voltei de Picos, é que eu fui para a região da Sé, aí eu fiquei na agência Consolação, Ladeira Posto Geral, que não tem a famosa Rua 25 de Março. Aí fiquei na Líbero Badaró e fiquei na Praça da Sé, aquele prédio preto que muita gente conhece ali, que é a matriz da Caixa, né, que é a central da Caixa, onde tem também inclusive o museu, tá? E a passagem por agência Líbero Badaró foi interessante, porque eu falei que fiquei lá, mas na verdade eu fiquei lá só um dia, né? Porque eu fui convidado para ir para lá, mas quando eu cheguei lá, recebi uma ligação da superintendência me convidando para eu fazer um trabalho lá na superintendência, né? E nessa brincadeira eu fiquei 3 anos na superintendência na SECO, cuidando lá de um assunto lá da empresa. E aí de lá foi que eu fui para a área de TI, em Osasco, aí fiquei 9 anos, né? Então é só para as pessoas que me conhecem ver aí a minha passagem pela Caixa. Então, finalizando a parte de trabalho, né, Caixa Econômica, claro, tem um monte de outras histórias, vai ficar para uma outra oportunidade. Esse é o grosso da história de São Paulo, Caixa Econômica. E aí, como eu disse, saí da Caixa em dezembro de 2019 e só vim para Paraíba em fevereiro de 2022. Então, o que eu fiz? Dentre outras coisas, como todo mundo sabe, início de 2020, que foi, acho que em março que começou mesmo a pipocar, fevereiro, março, veio aquela tragédia mundial, a famosa pandemia, né, o Covid, que infelizmente causou muita tristeza, muitas perdas. Mas, mesmo na pandemia, eu fui um pouco ousado, né, eu, a minha filha Emily, e um casal de amigos, né, o Marlon e a Vanira. O Marlon mora em Americana, que é uma cidade do interior de São Paulo, ali arredondando a 130 quilômetros de São Paulo. Eu vou falar aqui os apelidos para facilitar a comunicação. O meu amigo chama Marlon, e a esposa dele Vanira. Porque eu vou usar alguns apelidos e depois vocês vão entender. Só que o Marlon, pela amizade, eu vou contar um pouco da história dele, eu chamei ele de tio do Mylon. Depois também chamei de chofé na viagem aí que nós fizemos aí, que eu vou contar agora. Porque se vocês ouviram os comentários lá, quem assiste, às vezes viu o apelido lá, chofete, tio do Mylon. E aí já vou aproveitar de apelido, às vezes alguém faz um comentário lá, não sei o que, Kisuki, às vezes alguém falar até de Kisuquinha. Então, só para entender essa nomenclatura, na casa do estudante, todo mundo tinha apelido. E eu sou conhecido por muita gente como Kisuki. É uma outra história. E por a Emily ser minha filha, ela também conviveu com muitos colegas da casa do estudante, colocaram o apelido dela de Kisuquinha, tá bom? Então é só para entender essa linguagem. E falando um pouco, antes de eu contar a viagem do tio Marlon, o tio Marlon é um jovem que também trabalhou na Caixa, já está aposentado. Mas o Marlon, assim, fazendo a trajetória dele, na verdade ele nasceu no Goiás, foi para Londrina
muito pequenininho, acho que ele foi de colo, na verdade. Depois você me corrige, hein, tio do Mairo? Me corrige depois, você sabe, né? Permita também eu estar contando a sua história, né? Tio do Mairo nasceu no Goiás, aí foi morar em Londrina, ainda muito pequenininho. Aí começou a trabalhar na Caixa em Londrina. No início dos anos 90, ele foi transferido para São Paulo, quando eu tive o prazer, a oportunidade de conhecer esse grande amigo, que graças ao pai essa amizade existe até hoje e vai existir para além da eternidade. Nós já combinamos isso, né, tio do Mairo? Combinado? Foi para São Paulo, trabalhou lá uma época, a gente trabalhou juntos, né? Coincidentemente, olha, agora que eu lembrei, coincidentemente, a portaria de nomeação como gerente da Caixa Econômica, na época era um telegraminha lá, tipo um telegraminha, né? Não tinha esqueci o termo lá, era pouca tecnologia, mas enfim, eu sei que lá na portaria de nomeação exatamente está o meu nome do Marlon, fomos nomeados no mesmo dia, lembra disso, tio Marlon? Deve lembrar, eu fiz um curso de gerente junto, tem aquela foto, né? Tem um curso legal que a gente fazia de formação, enfim, muito bom. E aí o Marlon trabalhou muito tempo lá em São Paulo, em região, depois foi para Campinas, São Paulo, não Campinas, Paraíba, Campinas, São Paulo, e por fim ele acabou indo morar em Americana, por questão de qualidade de vida, até porque também a esposa dele atual é lá de Americana. Perdão, hein, tio Mário, só para entender o texto, estou contando a sua história, hein? Enfim, aí combinamos fazer uma viagem aí, a nossa intenção inicial, na verdade, era ficar 90 dias viajando, essa era a nossa intenção inicial. Mas aí depois houve uma necessidade, que a vida é assim, né? A gente planeja alguma coisa e tem o projeto do pai e a gente obedece o projeto do pai. Aí, para que vocês entendam como é que aconteceu essa viagem, inicialmente a gente começou a fazer reservas. As primeiras paradas. Depois a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, os próximos, a gente vai agora sem reserva, a gente vai sentir o ambiente e de acordo com o que a gente estiver sentindo, tá legal, não tem o que explorar, não tem, a gente fica mais dia ou menos dia. E assim fizemos, deu tudo certinho. Então, saímos de São Paulo, eu saí de Osasco, aí fui para Americana, e lá encontrei com o tio do Mairo e a Pandeirinha, eu e a Emily, minha filha. E aí, pasmem, ali era, me parece que 12 ou era 16 de maio de 21, acho que foi dia 12. Mas enfim, de qualquer forma, ainda era pandemia. Olha a ousadia nossa, na pandemia. Eu falei, mas Deus é grande, as pessoas estão morrendo aí dentro de casa sem sair, então é o que o pai quiser. Aí saímos. Aí nós fomos diretamente para Chapada do Veadeiro, no Goiás, ficamos lá alguns dias, e região ali. Foi muito bom, não vou falar o detalhe, porque tem que viver essa experiência, mas que foi muito divertido, brincamos muito. De lá nós fomos para Pindorama, né? De lá nós fomos para o Tocantins, né? Que era para ir lá para os fervedouros, o Jalapão. Aí paramos em Pindorama, que lá tem, muita gente conhece, porque lá tem um turismo forte, que é a famosa Lagoa do Japonês, né? E aí, Lagoa do Japonês. Como era pandemia, as coisas estavam tudo fechado ainda. Coincidentemente, aquele final de semana era o primeiro final de semana que iam abrir as hospedagens e tudo mais, estava fechado. Tanto é que você, quem assistir, vai ver que lá tem o primeiro registro nosso. Nós fizemos tipo assim um podcast lá em Lagoa do Japonês. E você vai ver que nós fizemos à noite, era num acampamento do lado da lagoa, porque só no dia seguinte é que ia abrir. Então nós estávamos lá e também já tinha outros curiosos lá que também se acamparam, né? O tio do Mário até brincou, porque foi a minha primeira experiência como acampante, né? Nunca tinha acampado, nem eu nem a Emily, né? E assim, do nada a gente fez lá um podcast, quem quiser assistir, eu acho que está bem interessante. Foi à noite, né? É claro que é tudo amador, que nós não somos expertos nisso, mas tem esse registro. Aí de lá nós fomos depois exatamente para o Jalapão, ficamos na cidade de Monteiro. A gente curtiu lá a beça, lá o fervedouro, uma coisa assim fantástica, muito, muito turismo, muito frequentador, cenário bonito. Vivemos coisas lá assim fantásticas, né? Relacionamento com pessoas, conhecer, entender. E depois lá do Jalapão nós fomos para o Piauí. Aproveitando, chegando no Piauí, fizemos a primeira visita à Serra da Capivara, que é um parque arqueológico que muita gente já conhece, pelo menos da existência, até porque lá conta a história do homem americano, né? A controvérsia, mas há quem diga que
tem registro de mais de 25 mil anos, entendeu? Então, eu recomendo, quem nunca ouviu falar dessa palavra, mas pesquisa aí, Parque da Capivara, Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, Piauí. Lá tem a história da nossa origem. Aí do Piauí, nós fomos para o Maranhão, inicialmente para Pastos Bons, em Nova York, que são ali vizinhas. E lá para casa do nosso amigo, meu cidadão, que eu já homenageei no outro vídeo, usando a camisa, família Milhomem. Você de novo, Genesildo, Marcinha, todos os Milhomes. Como sempre, muito bem recebido lá, em Pastos Bons. Aí fomos para o sítio dele lá em Nova York. Também um cenário lindérrimo, que eu acho que eu não expliquei, mas quem quiser assistir, fizemos o segundo registro lá em Nova York. Tem um segundo podcast, esse só está eu e a Emily, mas vocês vão ver o cenário, vocês vão ouvir o barulhozinho da água batendo, e é na casa lá do meu amigo, a casa de veraneio do meu amigo Genesildo, do nosso amigo Genesildo e Márcia. Eles chamam banzeiro, não sei se já ouviram essa palavra, a água batendo, é que fosse a maré, né? É uma maré de água parada, digamos assim, chama banzeiro. Porque lá, para entender melhor, lá é a represa, né, de uma hidrelétrica, né, tem uma hidrelétrica que faz a divisa Piauí e Maranhão. E aí ele tem esse privilégio de ter essa casa lá às margens, muito lindo, fantástico. Então lá tem o nosso segundo registro. E de Nova York. Aí, coincidentemente, nessa viagem também, agora que eu lembrei, é o primeiro encontro do Icepiano. É o primeiro, não, o segundo, porque o primeiro tinha sido lá na minha cidade. Esse foi o segundo encontro. Dessa viagem a gente aproveitou e programamos o segundo encontro do Icepiano lá. Foi isso, é verdade, né? É que a gente vai esquecendo, mas é isso mesmo. A Emily está confirmando. Então foi isso. Aí de Pastos Bons nós voltamos para o Piauí. Passamos alguns dias lá, visitamos algumas cidades. E depois voltamos para o Maranhão novamente, só que dessa vez nós fomos para Lençóis Maranhenses. E aqui eu quero fazer um registro, porque eu acho assim muito positivo. Porque eu já tinha visto reportagem dos Lençóis Maranhenses, eu já tinha visto, sempre acontece isso, desculpa, já tinha visto revistas, e as imagens lindas, maravilhosas. Mas você ir lá ao vivo, você realmente vê aquela natureza, vê como é que ela se transforma, não dá para explicar. Você tem que ter essa oportunidade. Você tem que achar que não pode e acreditar que pode fazer um sacrifício e se dar esse prazer, esse direito. É fantástico. Nós fomos lá para a cidade de Santo Amaro. Lindo demais. Não consigo descrever, mas recomendo. Aí a gente tinha um projeto de parar em Barreirinha, né? Que lá a gente percebeu que era Santo Amaro, Barreirinha e um outro nome que eu sempre esqueço, aqui também é o ponto turístico lá. Atins, né? Atins. A Emily está me ajudando. Atins. E nosso projeto inicial era ficar em Santo Amaro, Barreirinha. Quem estava descendo de Santo Amaro para... Não, primeiro veio Barreirinha, a gente chegou em Barreirinha. Ela está falando que primeiro em Barreirinha, tá. mas eu vou contar meu raciocínio. Quando nós estávamos em Santo Amaro e nosso destino, digamos assim, final era Jericoacoara, então a nossa sequência seria Santo Amaro, Barreirinhas e Atins, que ali um próximo do outro, e depois ir para Jericoacoara. Era o nosso projeto. Aí só para registrar, como eu falei que a gente não estava mais fazendo reserva antecipada, e sim quando a gente chegava no local, e o que aconteceu? Passando em Barreirinhas, eu estou falando de 2021, eu não sei como é que está hoje, né? A cidade, acho que deve ser a BR, a principal que a gente ia passando ali, a gente foi vendo o movimento. Cara, não estou falando mal não, mas é que nos assustou um pouco assim. Me remeteu à Índia. Era muito fluxo de carro, moto, bicicleta, carrinho de mão, gente, era um negócio assim, muito fervente, muito interessante, né? E a gente até parou para ver pousada, alguma coisa do tipo, mas depois veio algum sentimento que talvez não era para de parar ali, por algum motivo, né? A gente sabe que a beleza das dunas seria assim, ímpar. Mas alguma coisa fez com que a gente não ficasse em Barreirinhas. E, consequentemente, a gente não foi para Atins também. Enfim, decidimos já ir direto para Jericoacoara.
para Jeri, né? O pessoal costuma falar Jeri. Aí nós fomos para Jeri, ficamos em Jeri lá alguns dias, a gente visitou todo aquele entorno lá. E aqui, agora eu lembrei agora de última hora, né? Eu já conhecia Jeri, já tinha ido a Jeri. Ah, não! Antes, aí paramos primeiro em Parnaíba, Piauí. Ah, é verdade, eu estava esquecendo. Paramos em Parnaíba, que eu recomendo, um litoral bacana, né? Parnaíba, Luiz Correia, que a gente... Aí fomos para... Agora eu estou ruim de nome. Barras, não é Barra? Barra Grande. Obrigado, Emílio, por me ajudar. Piauí, para quem não conhece, litoral. A cidade matriz é Parnaíba, mas aí depois tem Luiz Correia, que é ali a 10 km, 11 km de Parnaíba, tudo é praia. Luiz Correia, Parnaíba, Luiz Correia e Barra Grande, que é Cajueiro, tem uma cidade chamada Cajueiro, que fica Barra Grande, que hoje estão dizendo que Barra Grande é a segunda Jeri, porque realmente se desenvolveu bastante, já tem uma infraestrutura muito boa lá em Barra Grande, recomendo, tá bacana mesmo. O litoral do Piauí é pouco divulgado, mas agora já que eu estou falando isso, vou aproveitar e dizer que recomendo, muito bonitas as praias, tranquilas, entendeu? E Barra Grande, fica aí o convite para irem lá conhecer. Aí depois de Barra Grande é que nós fomos para Jericoacoara. Por que eu lembrei de Barra Grande, que eu tinha esquecido essa passagem? Perdão, em Piauí. Eu amo Piauí. Né? O calor é que às vezes me deixa um pouco triste, mas eu gosto demais das pessoas e do estado como um todo. Né? Só o calor que você tem que estar preparado para isso. E uma vez que eu tenho ido para Jeri também, eu saí de Luiz Correia, Piauí, para ir para Jeri. Só que dessa vez, a primeira vez que eu fui de lá, eu fui pela rodovia, pela BR, pelo asfalto, para chegar em Jericoacoara. Dessa vez, como a gente estava num espírito de aventureiros, né? E graças ao Pai nós estávamos sem pressa, fizemos o seguinte: quem conhece a região sabe, depois de Luiz Correia, Barra Grande, Piauí, você já está próximo do Ceará. Arredondando, acho que é 230 quilômetros mais ou menos de Luiz Correia para Jericoacoara, é alguma coisa do tipo, não lembro certo, acho que é 230 quilômetros mais ou menos. E aí, nesse intervalo, tem uma cidade que chama Camocim, que já é Ceará, antes de chegar em Jericoacoara, chama Camocim. E quando você chega em Camocim, você tem a opção de ir pela rodovia, pela BR, que eu falei que eu fui da outra vez, e tem a opção de você atravessar o rio, que eu não sei qual é o nome do rio lá, atravessar o rio e ir por dentro, pelo mar, pela beira-mar. Aí, meu amigo, aí é igual ir para os Lençóis Maranhenses, você tem que viver essa experiência. Eu sei que você tem que contratar um motoqueiro, um guia, né? Eu até dei o nome dele de Motoqueiro do Sertão, alguma coisa do tipo assim, né? Acho que eu chamei Motoqueiro do Sertão. Cara, essa viagem, esse percurso foi lindo demais, porque a gente foi pela orla, digamos assim, mas realmente você tem que ter um guia, porque não tem norte, não tem sul, não tem leste, não tem oeste, não tem pista, só quem conhece te leva. Né? E também tem que estar num 4x4, senão você atola. Não lembro de tudo, mas eu sei que nesse percurso entre Camocim e Jeri tem várias paradas. Eu lembro de duas, não consigo lembrar do nome exatamente. Eu sei que tem uma parada lindérrima, que tem tirolesa, tem esquimbu, o nome? Esquibunda, né? Desculpa, mas é isso, o esquibunda. Cara, a gente parou lá, a gente se divertiu, principalmente a Emily, a Vanira, muito bacana. Aí você anda mais um pouco, tem lá um outro local que eu sou ruim de nome, não lembro, mas as pessoas que é de lá sabem que tem até, aí tem passeio de quadriciclo, tem de monomotor, né? Era lá mesmo. Era lá mesmo, só que é a outra parte, né? A Emily eles buscavam a gente lá, onde a gente estava. Não sei, ela não está falando que é o mesmo local, eu me perdo, era o mesmo local, o próximo eu não sei, esse aqui é muito bacana. Lá tem um lago muito bom, que aí você almoça ali dentro da água, digamos assim, né? O cardápio é interessante lá, pelo menos na época, o cardápio o pessoal traz assim para você, não traz o cardápio de papel, né? O menu. Até traz, mas traz também, passa com uma tábua, com os peixes vivos, para você escolher qual tipo de peixe que você quer, né? Claro que eles vão preparar, mas você quer esse peixe ou aquele e tal, muito legal. E o percurso é uma viagem, lindo demais, muito gostoso de fazer aquele caminho, enfim. Aí fomos para Jericoacoara, fiquei bobo, porque era
pandemia, mas em Jeri estava um volume de pessoas, mas gente muita mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, né? O pessoal não está assim, tão muito corajoso. E eu também, claro, estava nesse pacote que estava lá, né? Enfim, aí curtimos Jeri, aí de lá nós fomos para Fortaleza, ficamos alguns dias em Fortaleza, aí houve a necessidade de retornar para São Paulo por alguns compromissos, aí voltamos, passamos no Piauí novamente, e do Piauí fomos para São Paulo. Mas isso aí é só para registrar esse intervalo aí de 2 anos e pouco, o que nós fizemos antes de vir para Paraíba. E aproveitar aqui mais uma vez, Titio do Malho, Vandeirinha, obrigado pela companhia, uma viagem daquela, só falta o pai permitir novamente, que já tem um sim. Então, meus colegas que ouviram, quero agradecer a todos aqueles que tiveram a paciência, né? Basicamente é isso. E aí eu quero perguntar aqui para os meus colaboradores de sempre, Guilherme e Emily, tem alguma pergunta, algo que gerou uma curiosidade, que você falou, pai, isso aqui era interessante, o senhor não falou? Não, tranquilo. Tranquilo? Uhum. Tranquilo? Então, meus nobres, já que meu cabelo não estava aqui, vou proteger aqui novamente, né? E só gratidão. E como eu gosto de fechar dizendo, sou um cidadão da metrópole, estamos na BR, vamos acelerar. Obrigado, pai.